Vamos lá. Que tipo de carro que você acha que mais entra aqui na Vanguard? Carros com motores V12 aspirados maravilhosos? Não. Um monte de carro V8 biturbo é o que mais passa aqui na Vanguard? Lógico que não. O que mais passa aqui na Vanguard é o carro que mais circula na rua. Carros com motores de 4 cilindros. E dentre os carros com motores de 4 cilindros, um que é top 3 aqui, com certeza, é o EA211, ou o famoso 1.4 TSI da Volkswagen e da Audi. Sim, senhores, apesar de que muita gente pensa, o que mais entra aqui, o que a gente mais faz, o que a gente é mais cansado, no bom sentido, de mexer, são esses carros do dia a dia, certo? Então, como aquele vídeo que eu fiz da A200 aqui deu muito sucesso, mais de 500 mil de visualizações, eu resolvi fazer um outro vídeo com um concorrente da A200. Estou falando aqui de uma Q3 com motor 1.4 TFSI e a dúvida é, será que ela vale 90 mil reais? Que tipo de carro a gente tem aqui? Que tipo de problema a gente pode enfrentar se a gente comprar um carro desse? 2016, 17, 80 mil quilômetros, 90 pau, será que vale? Será que isso aqui é uma bucha? Ou isso aqui é uma boa? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo, com a nossa experiência com esses carros e com essa plataforma. Mas antes, considere se inscrever no canal, ativa as notificações, já deixa a curtida. Vou te passar conteúdo útil para você economizar dinheiro e não pegar burrada, certo? Tem uns caras que faz até hoje, na época da informação, ainda faz burrada na hora de comprar o carro usado. E vem com a gente. Não estou errado. Então vamos lá, esse vídeo na verdade é para abordar os carros de uso do dia a dia, certo? E é o que a gente tem aqui na Q3, uma das melhores opções aí do mercado para termos de uso no dia a dia. A gente está falando de um carro alto, a gente está falando de um carro que você vai usar no dia a dia lá no interior, por exemplo, você não há aquela profusão de plásticos, né? Assim, você já tem um couro mais bacana, um acabamento melhor, uma interface ali dos botões já com metal que você encosta, fica mais geladinho. É um carro um pouco mais sofisticado por ser um Audi, né? E também a questão do dia a dia, você precisa de um motor bom, que tenha um bom arranque, que tenha um bom consumo. É mais ou menos a ideia inicial de quando a Audi e a Volkswagen projetou esse motor 1.4 TSI. De certa forma também um carro que você vai dar partida, ele vai chegar e seja relativamente confiável, né? Lembrando, estamos falando de um carro que já estava chegando aqui próximo aos seus 10 anos e de uma plataforma aqui, motor e transmissão, que é bem famosa, está bem difundida. Eu já abordei esse motor aqui em outros vídeos aqui no canal, falando do Golf 1.4, por exemplo. E aí surge a questão, será que isso aqui é uma bomba? Vem cá, já vamos mergulhar aqui no motor, já vou falar dos problemas frequentes que a gente mais faz aqui. Inclusive desse carro em específico, que entrou aqui para fazer uma convisão corriqueira de tempo, né? E a gente aqui fez 70% das coisas que eu espero que esse motor vai dar alguma vez na sua vida. Aí vamos lá. O que este cidadão está fazendo aqui? Uma revisão expressa por tempo. Então, carro 74 mil quilômetros, 2016, estava certo. Falei de cabeça, mas estava certo. Batendo o olho aqui na lanterna. Às vezes eu erro. Mas aqui eu acertei, número, quilometragem também. Óleo, filtros, fluido de transmissão, correia dentada e rolamento, tensor, parafuso, alinhamento, balanceamento. Bom, só isso. Uma revisão por tempo, na verdade. Aqui a gente está... nenhuma reclamação específica. E o que chama atenção, porque existem defeitos aqui que são crônicos e normais desse motor, já vou falar. Mas esse carro entra aqui com essa idade e com essa quilometragem, que a gente considera no uso severo, que são as condições de uso aqui do país, tá? 80 mil quilômetros. Ligado todo dia no trânsito, 1 hora para correr 10 quilômetros. Imagina quantas voltas esse motor faz. Se comparado, por exemplo, de você usar em 1 hora, você rodar 100 quilômetros, né? Andar 10 vezes mais pelo mesmo intervalo de tempo, né? Essa é as condições desses carros que a gente vê, carros que são utilizados no dia a dia, são consideradas condições severas de uso, né? Então isso vai afetar aí vida útil da parte de injeção, lubrificação e alguns componentes aqui, correias, etc. E foi o que esse cara fez, entrou aqui sem nenhuma reclamação e está fazendo uma revisão por tempo, para evitar problemas futuros, certo? A nossa revisão expressa nenhum código de avaria registrado, com exceção dos que a gente tem aqui
de blindagem. Eu já vou falar também dessa parte de blindagem porque isso vai afetar outras áreas aqui do carro, né? Voltando aqui para o motor. Bom, o que a gente fez especificamente aqui neste carro, nesse serviço, foi troca de filtro e lubrificante. Lembrando que a gente está utilizando aqui o motor 8100 com a especificação de fábrica, certo? O óleo muito adequado para essas condições de uso severo, de trânsito, né? De anda e para todo dia. A base ela é muito resistente para a questão de temperatura, para a questão de limpeza interna do motor, que vai funcionar sempre em regime de marcha lenta. Ainda que o carro tenha tecnologia de start-stop, a parte de limpeza interna tal. Então, é um lubrificante cujo intervalo de 1 ano, ao contrário dos 6 meses que a gente fala aqui da montadora, fazer o intervalo de troca desse lubrificante em 1 ano ou rodar os 10 mil quilômetros, tá tudo certo. A base é boa e ela aguenta, tá? Se a gente tirar aqui a tampa, fazer uma inspeção rápida da parte de lubrificação desse motor, só aqui por cima eu percebo que todas as partes de alumínio estão devidamente lubrificadas, não existe uma borrinha acumulada, um verniz mais escuro, né, acumulado aqui na superfície. Isso a gente consegue também fazer com uma inspeção endoscópica, utilizando uma câmera para entrar lá. Como vocês podem ver, a parte de lubrificação, quando ela é feita da maneira correta, com o lubrificante correto, adequado para as condições que a gente tem aqui do país, é desse jeito que a gente quer ver aí as superfícies metálicas internas desse motor. Depois, continuando, serviço corriqueiro que a gente tem que fazer aqui por uma revisão de tempo, que é a troca da correia dentada. Eu tô aqui, ó, com a correia original, certo? Esse carro ainda estava rodando com a correia original. Fazendo aqui uma análise visual, eu já percebo algumas estrias e algumas rachaduras na parte dos dentes, isso é normal. E aqui o verso da correia, ele ainda possui uma parte aqui dos escritos originais, mas a gente também percebe uma pequena oxidação, certo? Ainda assim a gente está falando de uma troca preventiva, não existem indícios crônicos de que essa correia ia estourar, mas se ela quebrasse devido à passagem do tempo ou da alta quilometragem, dos ciclos aqui de funcionamento do motor, poderia ser um serviço muito mais caro, tá? Apesar que o perfil de uso desses clientes aqui é um perfil de manutenção em dia. Então, eu particularmente nunca peguei 1.4 TSI com correia dentada quebrada, isso porque os meus clientes são conscientes, são ótimos clientes e eles têm a manutenção em dia, certo? E esse aqui é mais um caso. Apesar das estrias aqui embaixo, a gente, enfim, essa correia ainda poderia rodar mais algum tempo, mas a gente já venceu aqui o intervalo de troca, então por isso que a gente está trocando. Junto da troca das correias também, os outros rolamentos, né? Esse aqui é o tensor, entre outros aqui que estão no sistema, também tem que ser substituídos. Mas por uma questão de prevenção e bom senso, considerando que a gente já está acessando o sistema e esses componentes, apesar de não ter uma vida útil pré-determinada pela montadora, podem dar problema e são de substituição rápida e o custo não é muito alto. Em outras palavras também, se você quiser, existe uma norma do Inmetro que diz que quando você vai trocar os componentes de correia dentada, você também troca rolamentos e bomba d'água. Se normas do Inmetro vão ter a realidade de funcionamento de todos os carros no mundo real, não interessa. É bom senso trocar rolamentos e tensores quando a gente está fazendo o serviço de correia dentada, certo? Isso acaba sendo uma discussão no mercado, né? Ah, é só correia dentada, troca só a correia dentada. Não, mas todos os outros componentes que estão ali no circuito, certo? Os comandos, polia do motor, tensionador, bomba d'água, os motores que tem, a gente recomenda trocar esses rolamentos e tensores móveis aí que fazem parte do conjunto. Aqui a troca é relativamente simples, precisa de uma ferramenta de comando para a gente fazer o travamento e fazer o sincronismo. Já peguei motor aqui fora de ponto, certo? Motor falhando, fez o serviço de troca de correia dentada em outro lugar, certo? Não consigo dizer o que aconteceu naquele caso específico, mas o motor chega para a gente falhando e fomos descobrir que ele estava fora de ponto, né? E, enfim, aqui assim um técnico bem experiente consegue fazer esse serviço de uma maneira bem mais rápida do que o próprio tempário lá da fábrica, certo? E é o nosso caso aqui de vários técnicos que trabalham aqui. Depois aqui, continuando, a gente tem uma outra troca preventiva que é muito polêmica. Aqui na área da transmissão, aqui a Q3 ela vem com a transmissão DQ250, ou o famoso DSG,
ou o famoso S-Tronic de 6 marchas, com as embreagens banhadas a óleo. O mesmo câmbio que começou lá no Passat, no A3 e no Jetta, ele vem aqui para Q3 como uma forma de solucionar um outro problema que a Audi e a Volkswagen estavam tendo, dos motores 1.4 acoplados com a caixa de dupla embreagem de 7 marchas e embreagem seca, a famosa temida DQ200. Sobre esse câmbio eu tenho um vídeo, na verdade eu tenho uns 2, 3 vídeos aqui mostrando os internos desse câmbio, mostrando naquela época os reparos que eram possíveis ser feitos e os que valiam a pena. E de fato, com a passagem do tempo, essa caixa ela dava alguns problemas de manutenção cara, certo? Entretanto, vale lembrar aqui que a Audi, quando tinha esses modelos, ela fazia a substituição, quando era problema de mecatrônica principalmente, não desgaste de embreagem, mas problema de mecatrônica, a Audi fez muitas substituições aí em cortesia do componente. O cliente geralmente pagava a mão de obra, né? Com uma mecatrônica atualizada, e até então essas mecatrônicas aparentemente resolveram um problema crônico, certo? Mas para evitar isso, e talvez pelo porte do carro, na Q3 a Audi escolheu não utilizar a DQ200 e utilizou a DQ250, que por si só é uma transmissão que tem muito menos problemas crônicos. Na verdade, eu não diria que essa transmissão sequer tem um problema crônico, desde que as manutenções sejam feitas em dia. E qual que é a manutenção que a Volkswagen e a Audi exigem aqui dessa transmissão? É a troca do fluido e do filtro. E aí a gente cai em uma outra polêmica, que é em relação à troca de fluido de câmbio de dupla embreagem. Então eu lembro que eu estava acabando de abrir a Vanguard e o pessoal do Clube do Passat do Jetta começaram, na época que tinham fóruns na internet. O Instagram não existia ainda e as pessoas elas se reuniam em fóruns. Então tinha lá o clubedojetta.com.br, né? E lá dentro eu comecei a receber alguns representantes desse grupo aqui e eu percebi que ali por volta de 2014 e tal, iam ter começando as primeiras manutenções de troca de óleo pelo manual do câmbio DQ250, né? Que essa é a manutenção mais comum ali. Estava no manual a necessidade da troca desses carros, né? E nessa época, muita gente mitificava muito um serviço que é relativamente simples, né? E desde essa época, se vocês entrarem lá, acho que no Clube do Jetta ainda tem minhas postagens lá, falando um pouco do serviço, os fluidos que a gente utilizava. Eu utilizo desde essa época o motor multi-DCTF aqui. E é muito interessante e curioso todo o caminho, né? Porque aí quando começou a ter um volume grande desses carros, todo mundo sabia, pô, mas tem que trocar o fluido da transmissão e tal. Aí começaram várias pessoas mexendo, né? Inclusive os concessionários ainda sendo treinados para fazer algum serviço, dependendo de onde você estivesse ali na região do país, né? Onde esses câmbios ainda eram novidade. E houve uma onda de mitos e assim, comentários e boatos, tal, não sei o quê, e a gente fazendo nossas trocas de óleos convencionais ali com o tempo, né? Aí depois, beleza, o conhecimento é difundido, passado aí os seus 5 anos, todo mundo hoje, qualquer oficina minimamente capacitada sabe fazer a troca desse óleo, mas a gente vê ainda algumas coisas circulando, e isso é por causa do jeito de fazer o serviço, ok? Para qualquer câmbio de dupla embreagem que vai ter um aprendizado de acoplamento, eu estou falando aqui do Dutch, das duas solenoides que vão mandar pressão hidráulica para fazer o acoplamento das duas embreagens que estão lá dentro, complicou, né? Complicou. O percentual Estou falando aqui do percentual do pulso que vai Peraí. Estou falando aqui do percentual do pulso que vai estar correlacionado ao ponto de beijo ou o kissing point da... Para simplificar, o aprendizado do acoplamento das embreagens, ele deve ser feito independente se o carro apresenta sintomas de acoplamento mais brusco. O que eu estou falando aqui é que o acoplamento da embreagem, muitas vezes por causa da alteração do coeficiente de fricção interno do câmbio, o câmbio sai de fábrica com um fluido novo, o coeficiente de fricção ele é bom, com o tempo você vai usando o carro, ele vai baixando, ou seja, a solenoide ela tem que compensar essa perda de fricção do câmbio, tem que jogar um pouquinho mais de pressão para ter o acoplamento perfeito, sem tranco, macio, né? E aí com o tempo você vem e troca o fluido, você põe fluido novo, o coeficiente de fricção interno ali do câmbio ele é modificado.
e, em alguns casos, o aprendizado antigo dessa transmissão, que considerou essa perda de desempenho lá do lubrificante lá dentro, ele tem que ser reprogramado. E aí é que surgem as dúvidas, porque existem algumas formas de realizar com diferentes ferramentas e resultados diferentes. Em resumo, o que a gente faz aqui para esses casos é fazer o reaprendizado dos acoplamentos da embreagem K1 e K2, os 20 ciclos com scanner oficial em dinamômetro, certo? É dessa maneira que a gente reduz os trancos, que não são defeitos, não acende luz, não dá código de falha, é apenas um comportamento do câmbio, certo? A fazer essa modificação do coeficiente de atrito, que vem junto com o do lubrificante novo, e fazendo esse aprendizado. É um serviço que é cobrado à parte, mas a gente realiza aqui. E muita gente se embanana nessa hora, certo? Às vezes porque não sabe o que tem que fazer, às vezes porque utiliza ferramentas paralelas para fazer parte do processo de aprendizado. Geralmente os caras fazem o aprendizado dos garfos, mas não faz o teste de rodagem com o torque para fazer o cálculo do acoplamento correto, nos 20 ciclos de cada uma das embreagens, e aí começam os mitos. E aí começa esse negócio, que história, não, porque vai trocar o óleo, não sei o quê. Troque o óleo e faça o serviço de aprendizado corretamente, certo? É o que a gente faz aqui. E para os casos que depois da troca de óleo a gente tem um comportamento um pouco mais brusco da embreagem, é feito o reaprendizado e resolve, certo? Então, resolvido esse mito, vamos voltar para o motor agora, certo? Porque na transmissão não tem mais nada. Tive algumas trocas de mecatrônica nos primeiros Jetas que a gente fez aqui, e desde então, vazamentos, às vezes vaza pela tampa, mas desde então é isso, né? O coxim da transmissão, ele quebra com o tempo, peça de borracha, de apoio, fica ressecado, a borracha fica dura e depois ela rasga, né? E aí começa a dar uns solavancos, né, nas trocas, na saída de D para Ré e tal. É isso, a transmissão ela é boa, ok? E aqui vai um desabafo, porque trabalhar hoje no mercado de reparação de carros importados, né, no Brasil é difícil, porque não é uma questão mais técnica hoje. Hoje a questão é narrativas. Então você vê em diferentes regiões, diferentes cenários e mercados aqui internos no Brasil, diferentes narrativas. E aí, como eu falei, não é mais uma questão de técnica, de ler o manual do início ao fim, executar o serviço, ver o resultado e fazer uma outra adaptação, caso necessário. Nesse caso aqui, se você seguir as etapas normais de fazer esse serviço, não dá problema, certo? Mas aí, como o cara faz meio caminho, surge a narrativa. Ah não, olha, esse câmbio aí tem que tomar cuidado na hora da troca, porque se você utilizar o filtro do não sei o quem, o fluido de não sei o quem, vai dar problema, né? E aí você vê, pô, mas o cara está seguindo o passo a passo correto? Não tá. Aí você tem que falar, olha, vem aqui o cliente e me pergunta, mas você tem certeza que vai trocar o óleo dessa transmissão? Eu falei, tenho. Troquei de centenas, se não já na casa dos milhares, lá desde 2015, cara, 10 anos já. Foi 2015 mais ou menos que eu fiz o post lá no Clube de Jet, faz 10 anos que eu troco o óleo dessa transmissão aqui, né, fluido. Recomendo, obrigatório, tem que fazer, certo? Porque se não trocar o óleo, aí vai dar problema de desgaste de embreagem prematuro, vai ter as trocas mais brutas, né? Enfim, como eu disse, hoje não é mais uma questão técnica, é uma questão de narrativas, é quem está falando e não quem estava executando e fazendo, certo? E aí é isso, vira lei, né, no mercado. Enfim, traz o carro aqui, eu te entrego funcionando, sem novidades. Temos uma certa experiência com esses câmbios. E aqui também vale lembrar um negócio, né, porque essa questão de narrativa, mitos, confiabilidade, vale o investimento de fazer a troca de óleo de câmbio ou não, ela também é uma realidade em outros mercados, como por exemplo no mercado de investimentos. Vamos pensar, por exemplo, hoje em criptomoedas. Se eu for conversar com meu avô, com meu pai, sobre o ativo de criptomoedas, imagina a quantidade de narrativas que existem que a gente tem que desmistificar, mostrar como é que funciona, né? Tirar aquele elefante da sala e explicar, olha, é simples você entrar e você dividir os teus investimentos, tirar os ovos da cesta e botar, naquela cesta que você tem 6, 7 ovos, botar um ovo numa cesta de criptomoedas, por exemplo. Aí você vai falar, não, mas como é que eu vou operar isso? Porque tem que comprar o meu hash? Não, é muito simples. Hoje existem plataformas
que simplificaram muito o acesso que você pode ter para você fazer transações e você fazer os seus investimentos, como por exemplo a patrocinadora desse vídeo. Então estou falando aqui da Mercado Bitcoin, que é uma das maiores corretoras de ativos de criptomoedas aqui da América Latina, e lá dentro você encontra uma plataforma para você dar o teu primeiro passo, para você fazer a tua diversificação dos investimentos e proteger o teu patrimônio, certo? Então demora 5 minutos para você abrir uma conta lá. E se você utilizar o link que eu estou divulgando aqui nesse vídeo com o QR Code, você, a partir de uma movimentação de R$50, hoje o valor de um Big Mac com batata e refrigerante, eles depositam para você a torta de maçã ou o sundae no final. Eles depositam R$25 para você, para incentivar você quebrar esses mitos, quebrar essas narrativas, entrar no investimento do século XXI, de fato, dentro de uma plataforma segura e com todo o suporte e assessoria de um dos maiores especialistas em criptoativos da América Latina, certo? R$50, você não começou ainda, abre a tua conta, 5 minutinhos, movimenta, e aí você pode dizer pro teu pai, pro teu avô, olha, esse negócio funciona, esquece esse blá blá blá, dá uma olhada nisso. Vou deixar aí para vocês acessarem e a gente continua o vídeo, lógico, tem mais coisa para falar aqui. Então vamos lá, senhores, abordando aqui o EA211 1.4 TSI, de uma maneira que eu faço abordagem aqui hoje em qualquer motor que entra aqui, né? Como é que isso aqui funciona, né? Na verdade a gente tem um motor simples aqui a combustão, eu tenho a entrada de ar aqui, a gente tem o filtro, o ar passa por aqui, esse aqui é um ressonador para a gente abafar os barulhos de funcionamento da turbina, que está logo aqui atrás, certo? A turbina é uma turbina boa, confiável, tá? Também é possível fazer um remap aqui nesse carro para extrair 5 kg força a mais, vou explicar isso daqui a pouco, com um Dirty Cycle de Westgate, né? Bem conservador. Existe histórico do pessoal que faz o remap aqui e quebra a turbina, mas tem um jeito de fazer que não quebra. E aí depois a gente cai no motor a combustão comum. A correia dentada fica aqui, que nem eu tinha mostrado para vocês, variadores do comando. Sistema de ignição está aqui, essas aqui são as bobinas de ignição. Aqui no caso da ignição existe um problema sim, a gente pode enfrentar bobinas que vão ficando fracas com o tempo, elas não entregam mais a tensão necessária para a gente criar a faísca lá dentro do cilindro, e aí a gente troca elas, geralmente é uma que dá problema, mas as outras vêm na sequência. Então o que a gente recomenda nesses casos aqui das bobinas de ignição desse motor é fazer a troca do conjunto. Uma começou a falhar cilindro, luz de injeção, carro dando cabeçada, batendo, né, vibrando. A gente identificou que o problema da bobina, a gente troca uma corretivamente e já recomenda a troca das outras, porque elas costumam ter um tempo de vida útil muito semelhante, muito parecido, né? Quando a gente troca só uma, geralmente daqui a um mês, daqui a uma semana, tal, o cara aparece com as outras, com o mesmo sintoma de falha, dessa vez não só nesse cilindro, mas nos outros, e aí a gente recomenda a troca de todas, ok? Depois a gente passando aqui, sistema de ignição, nada de novo, bobina aqui transistorizada, a gente passa aqui, debaixo do filtro de ar, eu vou ter o sistema de water cooler e o sistema de injeção. Então tirando o filtro de ar aqui a gente vê o coletor de admissão, né? E aí aqui a gente tem o sistema de injeção direta, debaixo do coletor, ele fica aqui, eu consigo ver aqui ó, o sensor de pressão da flauta, lá eu tenho a bomba de alta, certo? E aí aqui a gente também tem um segundo problema crônico, os injetores, tá? Os injetores da parte do sistema de injeção de combustível aqui são problemáticos, principalmente relacionados aí a uso de combustível adulterado, que é o comum, carro que usa no dia a dia, geralmente não abastece com a gasolina lá do posto mais caro, vamos dizer dessa maneira, né? E a gente tem sim problemas relacionados à troca dos injetores, ok? Existe também hoje uma discussão se o sistema de injeção direta aqui desses carros ele foi dimensionado e preparado para uso de etanol, e sim, o EA211 tem suas versões flex, inclusive nós estamos falando de uma aqui. Bom, não vai ser escopo desse vídeo se entrar nessa questão se vale a pena usar etanol ou não, mas injetores de carros que utilizam gasolina e de carros que utilizam etanol, eles dão problema sim, certo? E o que a gente faz aqui é fazer a substituição. Outra coisa que se esconde atrás desse duto aqui, o injetor está lá embaixo. Atrás desse duto nós temos as válvulas de admissão, certo?
e por causa da condensação dos vapores da PCV que acabam entrando aqui no sistema de admissão e condensam e começam a fazer uma carbonização das válvulas, né? A recomendação aqui, e essa recomendação você não vai encontrar no manual, mas a gente tem uma recomendação de a cada 60 mil quilômetros acessar, lógico que isso vai variar muito de perfil de uso do cliente, né? Quantas horas de funcionamento esse motor teve nesses 60 mil quilômetros. Nos casos que ficam mais parados durante o trânsito, a gente acaba tendo uma carbonização mais severa, né? Então a cada 60 mil é o tempo de dar uma investigada e fazer a descarbonização se necessário. Por fim, aqui também nesse sistema aqui do coletor se esconde um sistema de water cooler com uma boa eficiência, certo? Mesmo reprogramado o sistema, ele mantém as temperaturas sob controle e sem grandes problemas aqui. Outra coisa que é muito comum, isso em qualquer carro com motor a combustão, é o sistema da correia auxiliar e o tensor, certo? Isso aqui a gente troca preventivamente junto também com o sistema aqui da correia dentada e o coxim do motor, né? Todo carro com motor transversal costuma ter aí, depois dos seus 5 anos, o ressecamento dessa borracha e com o uso, né, de trânsito, etc., a gente acaba tendo um rompimento aqui do coxim e o carro também começa a dar uns trancos, né, na hora de sair no semáforo, etc. E muito comum, não é exclusivo da Audi, BMW, Volkswagen, que é o mesmo, Citroën, todo mundo que tiver um motor transversal acaba tendo problema aqui no coxim, de fácil acesso, fácil troca, sem novidades aqui, não estamos falando nada de novo. Depois, senhores, uma questão aqui sobre o compressor do ar-condicionado. Nesses motores 1.4, eles tendem a ser um problema, nós já fizemos a substituição de alguns, o normal é ele quebrar, inclusive eu acho que eu tenho vídeo aqui no canal mostrando um compressor quebrado, devo ter em algum vídeo que eu mostrei, era 1.4 Volkswagen, agora eu não lembro o carro. Mas existe esse histórico nessa plataforma, apesar que isso estava acontecendo nos primeiros carros, lá no Golf, principalmente no Golf, né? A Tiguan, acho que eu nunca fiz um, foi o Golf, que dava problema ali no compressor do ar-condicionado. Ele quebra, você tem que trocar, tá? O ar-condicionado para de funcionar, vai farelo de compressor aqui para o sistema, geralmente a gente troca o compressor e o filtro secador, e faz uma limpeza interna para que o compressor novo não seja moído pelas fagulhas do compressor antigo que colapsou, certo? Mas de maneira geral é isso. Bomba d'água às vezes dá problema aqui nesse motor, mas não tão crônico como a gente tem lá nos motores 2.0, do Golf GTI, do Passat, da Q3 4x4, né? Nas versões 2.0. E de certa forma é um motor bom e confiável para dia a dia. A gente tem um motor com uma turbina pequena, que eu já mostrei ali para vocês, vai produzir ali os seus 250 Nm de torque, entra num platô e no final ela perde um pouquinho de torque por causa da dimensão ali dos componentes. De maneira geral, esse motor ele foi feito, ele foi projetado, concebido, as dimensões, a faixa de carga, de funcionamento, injeção, todos os sistemas trabalham em conjunto para que esse motor tenha uma excelente eficiência na faixa de funcionamento de 2.000 a 3.000 rotações, que é o que você precisa aí para rodar no dia a dia. Geralmente o motor trabalha nessa faixa e esse motor ele foi calibrado, ele foi desenhado, ele foi projetado para ter o máximo de eficiência de economia de combustível ali nessa faixa de rotação. Esse é o alvo, esse é o ouro desse motor e ele faz isso muito bem. Ao contrário de outros motores aí de outras montadoras, esse motor é extremamente eficiente nessa faixa. Aqui é missão cumprida e a gente vê isso através de data logs e vê também através dos consumos desses carros, né? Então, isso dito, a gente vai voltar agora para esse carro para serviço, ainda tem coisa para fazer. Por exemplo, o nível do sistema de arrefecimento está acima do ideal, né? Uma das coisas aqui, a gente ainda vai fazer um trabalho ali na suspensão. Vamos fazer o seguinte, vamos botar ele na rampa e eu vou mostrar esse carro por baixo. Depois a gente vai para a rua e aí eu completo o raciocínio do vídeo para ver se isso aqui vale a pena. 90 pau, vale a pena? Não cheguei lá ainda. Vamos continuar, vamos dar uma olhada no carro aqui embaixo. Estou com ele fazendo a oxisanitização. Depois a gente vai alinhar, vai fazer o balanceamento por revisão periódica apenas. Tá travado? Vamos dar uma olhada aqui por baixo.
Chega junto. Aí você vai ver, o engenheiro da Audi, ele projetou o carro pensando no mecânico, né? Porque ele botou 1, 2, 3, 4, 8, 11. Ele botou um monte de parafuso aqui pra prender essa capa. Ainda tem os torques aqui. É lógico, o cara põe um parafuso, 3 parafusos diferentes. Vazamento. Então dá uma olhada. Pela parte de fora tá seco. Pela parte de dentro, vazamento. Ah, mas meu carro não pinga nada na garagem. Vazamento. Tá aqui. Então vamos lá, ó. Tem orçamento complementar esse carro. Durante o serviço a galera viu aqui vazamento da tampa, aquela tampa que eu falei quando o carro estava embaixo. A gente tem esse vazamento, tem um orçamento complementar, isso aqui é outro serviço, certo? A gente precisa primeiro terminar o serviço que está aprovado. Aí vamos continuar aqui, ó, porque eu consigo exemplificar algum dos problemas que a gente tem, né? Acho que eu citei, né, quando eu falei da DQ250 do vazamento da tampa frontal. Tá aqui o exemplo. Tá aqui, ó, o compressor. Chama atenção também que na região do compressor houve um vazamento antigo de arrefecimento, ou seja, o carro já passou por aqueles vazamentos que eu falei da parte de arrefecimento, né? E vem pra cá, vamos dar uma olhada na suspensão. Então o que a gente está vendo aqui é a estrutura da PQ35, P de passageiro, Q de transversal, 3 de esqueci e 5 de esqueci também. Mas é tipo carro compacto, enfim, sistema da Volkswagen e Audi para fazer suspensão dianteira de carros com motores transversais de tamanho compacto para médio, ok? Então a gente tem essa bandeja clássica, esse tipo de bucha com essa articulação e um pivô na ponta. Isso daqui a gente vai ver em Golf, a gente vai ver em Passat, a gente vai ver em Tiguan, a gente vai ver em Q3, enfim. Todos os carros que compartilham a mesma plataforma PQ35, tá? Que é o caso da nossa Q3 aqui. O que a gente vai ver aqui nesse sistema é o ressecamento das buchas de suspensão, que são esses componentes articulares aqui. Esse daqui, ó, ele tá ótimo, eu tô fazendo uma força nessa bucha nesse sentido, depois a gente pode testar também nesse sentido. A mesma coisa aqui para essa, a bucha traseira aqui eu consigo ter um acesso visual por ela, eu consigo ver para ver se ela está estriada, se ela já está rasgada, que é o mais comum de problemas, e também o pivô lá, certo? Se eu testar o pivô aqui com a alavanca, eu ponho uma carga no componente e ele não se movimenta, não tem uma folga, não tem um jogo, certo? Então essas buchas, apesar do carro ser blindado, né? O carro blindado põe mais carga aqui nesses componentes. Essa bucha chama a atenção que ela está um pouquinho corrida para frente aqui, mas ainda assim o sistema aqui desse lado tá bom. A gente repete os mesmos testes do outro lado, mas a PQ35 não é só essa bucha com mancal traseiro aqui clássico, tá? Tem também o quadro de alumínio parafusado aqui com esses parafusos de alumínio também. Geralmente tem uma chapinha aqui, o pessoal às vezes baixa o quadro para tirar a caixa de direção, esquece das chapinhas, aí você pega o carro, você para, ele dá uns trancos, né? Esse quadro é muito clássico de Volkswagen, né? Dessa PQ35. E aqui a gente também tem o coxim inferior do quadro, um dos coxins aqui faz o apoio do powertrain, e também existe um outro igual, que a gente não tem acesso visual ali por cima, né? Esses aqui demoram um pouquinho mais para dar problema. Os mais comuns de darem problema é esse mancal traseiro aqui e a bucha, certo? E aí depois a gente também tem o coxim de reação aqui, o famoso raquete. Veja que esse coxim, ele tá com o óleo daquele vazamento ali do câmbio encostando nele, e esse óleo, ele altera a composição da borracha. Em outras palavras, essa borracha aqui, nessa articulação, ela vai ter uma vida útil bem menor do que a gente espera, certo? Vou fazer o teste agora. Ela ainda está inteira, mas a gente vai esperar que em breve, infelizmente, por causa da contaminação pelo óleo, essa borracha ela vai ceder. Ela vai se esfaceler ao tempo
e ao infinito. Dá pra ver a bomba de combustível funcionando aqui. Parece uma descarga. Aqui atrás a gente tem a Q3, originalmente pensada com o sistema Multilink. Esse sistema Multilink também é originário da PQ35, só que nossa Q3 1.4 ela só tem tração na dianteira. Apesar de que ainda a gente tem lá o suporte do cardan no meio do túnel, né? Mas o quadro aqui traseiro ele não comporta o sistema de tração. Aqui a gente tem um quadro traseiro muito parecido com o do Jetta, por exemplo, que é só tração dianteira, né? E a fábrica faz isso para economizar, né? Para redução de custos e deixar o carro mais barato, mais competitivo com a concorrência, para quem não precisa de 4x4, que é o caso de carros com cidade, né? E aqui atrás também a gente tem alguns embuchamentos, apesar que o embuchamento aqui na traseira, por não estar sofrendo lá as forças de torque do motor, ele costuma ter uma vida útil muito maior do que os da dianteira, que é muito comum de quebrar, né? Então aqui eu tenho eu tenho uma bandeja, eu tenho uma articulação com o movimento aqui. Na união do quadro com a articulação eu vou ter também uma borracha, e essa borracha ela dura muito mais. Na verdade, são poucos os casos, são carros de muito tempo, né? De mais de 10 anos ou alta quilometragem que a gente acaba fazendo algum tipo de manutenção aqui atrás. Mas, por esse carro ser blindado, o mais comum é a gente ter vazamento nos amortecedores, ok? Os amortecedores desses carros, por causa da blindagem, principalmente gente que anda bastante carregado, gente que anda com o circuito com muita lombada, e você acaba tendo esses golpes aqui de fim de curso na traseira, principalmente na saída, quando você vai e aplica o torque, né? É muito comum ter vazamento de amortecedores. Agora eles estão secos, eu não tenho nenhum vazamento, mas também vale a gente dar uma volta para testar o carro e a dinâmica, para ver, mesmo não tendo vazamento, se o amortecedor está com a sua ação, certo? Isso é uma coisa que degrada como um degradê, a mesma origem, degrada como degradê, vai descendo. O amortecedor vai perdendo eficiência e você não percebe, porque isso vai acontecendo com o tempo e você vai se acostumando com o comportamento do carro, né? Que você já tem há muitos anos, tal. Aí o amortecedor fica fraco, começa a ficar sem ação, e você começa a ter o carro com aquele movimento de carroceria sem controle, né? Ou você pega as ondulações ali de buraco, essas coisas, e começa a bater seco, a roda começa a ficar descontrolada. E você se acostuma com isso, e você não sabe que isso é um problema, né? E às vezes visualmente, numa inspeção, você não pega isso. Tem que andar com o carro, ter a noção de como que o carro se comporta para perceber se o problema tem, né, ou não, nessa parte da suspensão e da oscilação da massa não suspensa. Vou deixar simples o vídeo. Vamos fazer o seguinte, o pessoal agora vai terminar o serviço, vai fazer o serviço inicial aqui, a gente tem um orçamento complementar para resolver depois, a gente vai fazer ainda aqui o alinhamento e por fim eu vou andar no carro, certo? Pra gente terminar esse vídeo e responder se isso aqui é uma boa ou uma bomba. Bom, então vamos lá, Q3, né? A gente não chegou ainda na conclusão se isso aqui é uma boa ou é uma bomba, né? Primeiro, Q3 é isso aqui, ó. É essa posição de dirigir um pouco mais alta, certo? O volante nesse ângulo um pouco mais mergulhado, um pouco mais inclinado. Não é tão esportivo assim, mas para um carro alto, que você quer ter um campo de visão mais privilegiado, é a melhor dos mundos, eu diria, né? Junto disso a gente tem aqui o interior com couro, né, com bom acabamento. É um lugar bom de se estar, né? Que foi o que eu falei lá no início do vídeo. Junto disso a gente tem aqui nessa opção aqui da 1.4 um motor com fôlego suficiente para uso exatamente nesse cenário que eu estou agora, trânsito, né? Que nem eu disse, esse motor ele foi feito para trabalhar com alta eficiência ali entre 2.000 e 3.000 rotações, né? Então um bom consumo de combustível e ele enche bem rápido, né? Lógico que a gente está falando de um carro blindado aqui, isso vai ter influência no consumo e no 0 a 100, né, na aceleração, mas se você fizer um remap, a gente compensa esse peso aqui da turbina, adicionando ali de 4 a 5 kg a força, dependendo da preparação que a gente vai configurar aí para você, e também
melhora um pouquinho dessa questão do delay que nós temos aqui, dessa retomada. Esse carro não está com remap, então é muito comum carros com o câmbio DSG no grupo Volkswagen ter esse delay de você dar o comando, você aperta o pedal, o carro 2 segundos depois, aí vem aquela entrega de torque em rampa, né? Então o remap ele melhora bastante essa sensação e muda um pouco essa dinâmica que você tem aqui de contato com a máquina. Outra coisa que eu falei é exatamente nessa parte de saída. Olha, veja como que o carro nesse caso aqui está super macio. A gente não tem nenhum tranco de acoplamento de quando a gente sai no semáforo. Vou fazer isso aqui de novo, vou fazer uma parada completa. Paramos 0 km por hora, vou sair. O carro ele sai macio, eu não sinto o acoplamento da embreagem sendo mais brusco. Esse é o jeito certo do carro estar comportado depois que a gente faz a troca de óleo e a adaptação do câmbio está correta para esse novo fluido de transmissão com um coeficiente de atrito interno ali maior, né? Na verdade, maior não, restaurado, né? Próximo de quando ele saiu lá de fábrica, né? Dentro do projeto original. E no final, o que eu tenho que responder é essa pergunta, né? Q3, faz sentido isso aqui? Faz sentido esse carro para esse tipo de uso? Os problemas são, de certa forma, a gente conhece os problemas, né? É um carro previsível, diferente, por exemplo, de sei lá, um Maré, ou quem sabe um Citroën Xantia, né? Cujos problemas, eles assim, são imprevisíveis, talvez tudo vai quebrar. Não, a Q3 a gente conhece os problemas crônicos, né? Eles são de manutenção fácil, nenhum bicho de 7 cabeças, valor razoável, tá? E nesse ponto é um carro constante, né? Um carro que a gente tem confiabilidade e a chance de dar surpresas é muito pequena. E concorrente direto, por exemplo, a um Jeep, né? Um Jeep, uma Renegade ali, ou um Compass, olha as duas ali na frente, inclusive uma ao lado da outra. São carros que competem, né? Acho que na mesma faixa de valor, na mesma proposta. A Q3 você tem um acabamento, eu acho, interno mais interessante, né? No final, esse conjunto dessa obra faz sentido por R$90 mil? Acho que faz sim. A Q3 acaba sendo uma indicação minha para quem tem um carro para uso urbano, certo? Uso urbano, esse carro faz bastante sentido, a altura, você pega os buracos, passa por cima, não tá nem aí, né? E é um bom conjunto para essa obra. Para quem pega estrada, eu já acho que esse carro ele tem um pouquinho de falta, um pouquinho de alta, mesmo após o remap. A gente não tem milagre aqui, né? A turbina é bem pequenininha e falta um pouco para cenário de rua. Mas é isso. 90 mil, beleza. Faz sentido, Arthurito, para você? 90 mil? Faz sentido, mas quanto que eu preciso ter em caixa para manter um carro por 2 anos, considerando essas manutenções? Essa pergunta ela é meio complexa, porque é o seguinte, depende do carro que você vai comprar, certo? A gente já está falando de um carro aqui com uma quilometragem razoável, quase 10 anos, né? Então depende muito do exemplar que você está comprando. O que eu recomendo para o pessoal é fazer marcar uma inspeção de pré-compra aqui na Vanguard, para a gente fazer o levantamento dos possíveis passíveis de manutenção que esse carro tem. Porque a gente pode pegar um carro de 90 mil reais com um passivo de 20 mil para fazer de manutenção, e a gente pode pegar um carro de 100 mil reais, um pouco mais caro, só que com a manutenção em dia. Aí eu te pergunto, qual que vale mais a pena, né? De qualquer maneira, para quem vai ter esse carro aqui da 2 a 3 anos, o que eu recomendo é ter uma reserva aí de 15% do valor da aquisição do carro, para você fazer as manutenções que podem surgir, essas que eu citei aqui no vídeo, com o uso do carro, com o tempo passando e a quilometragem aqui sendo construída no carro, né? Esses 15%, por exemplo, você faz a aquisição do carro, né? Pega esses 15%, põe lá no mercado Bitcoin, né? Dá uma diversificada nos teus ativos. Lembrando que isso aqui é um canal de mecânica e não de investimento. Só que eu não estou dando dica de investimento, estou dando uma sugestão para você tentar uma coisa nova lá.
E eventualmente o carro começou a falhar, tem que trocar uma bobina. Você vai lá, você já estava com a reserva aplicada, né? Tira um pouquinho, resolve o problema da bobina e vida que segue. É um carro confiável, sim, um valor faz sentido aí pro mercado brasileiro, né? 90 mil você compra zero o que? Um Kwid hoje, né? Não dá para comparar dimensões, acabamento e desempenho, né? Não dá para comparar hoje, infelizmente, certo? Então é uma opção que eu falei, eu indico bastante e fica de sugestão aí pro pessoal dar uma olhada nesse segmento, nesses carros, certo, Arthurito? Respondemos a pergunta então? Você compraria uma Q3 ou você continua com a tua A200? Porque o valor também tá ali, né? Aí tem que convencer a mulher. Então, mulheres geralmente gostam de carros mais altos, né? Uma outra opção aqui seria talvez a GLA, né? A GLA seria uma concorrente direta da Q3 também por valores equivalentes. A GLA tem um motor um pouquinho mais esperto, né? Aquele 1.6 da Mercedes, ele é mais bacana, né? Tem um pouquinho mais de torque, somente de alta, mas aí, ó, Q3 é isso, ó. Você vai passar um semáforo, um cruzamento, você pisa, ela enche rápido e é isso. Olha, uma capa de diferencial Banks numa RAM. Cara, isso é coisa dos Estados Unidos, velho. O que tá fazendo aqui? O que eu tô falando isso nesse vídeo? É muito legal aquela capa, você vê assim, ele tem um sistema de refrigeração. Nossa! O vídeo é sobre Q3. E uma última coisa, Q3, ó, o outro legal dela é isso aqui, ó. Você pega a rua de bairro com esse pavimento todo irregular, foda-se, você vai, né? Outra coisa que eu testo aqui também é a ação dos amortecedores, que nesse caso, apesar da quilometragem da blindagem, ainda estão bons. Sinto que talvez traseira direita daqui a pouco pode ser que esteja na hora de trocar, tá? Não tá batendo seco, mas eu consigo perceber uma oscilaçãozinha um pouquinho ali da traseira direita. Certo, é isso, cara, para! O vídeo não vai terminar, mano, é isso aí. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Pô, aquele diferencial, mano. Caralho, que da hora. Um dos caras instalando isso aí. Vou ter que procurar na internet pra colocar Banks, a referência no vídeo pra galera. É uma capa assim, ele tem tanto fluxo dentro do diferencial da coroa que ele faz lá dentro, né? Para o óleo subir, fazer a lubrificação em todos os componentes que estão girando lá no diferencial. E também o fluxo de ar, ele tem várias aletas assim, com uma densidade bem bacana. E aí ele faz uns testes com o diferencial aberto, assim, com capa de acrílico, você vê o óleo circulando lá dentro. É bem louco isso. Esse carro não tem diferencial traseira, só tração dianteira. Podia ter uma capa de diferencial para Q3.